Fala, bitolados! Tudo bem com vocês? Se você está estudando forte para o MPU, que é um concurso gigante, nós sabemos que tem milhares de inscritos aqui, de seguidores do Bitolei, que vão fazer essa prova do MPU e que estão se dedicando de verdade, eu tenho uma ótima notícia para você. Acabou de sair também o concurso do Ministério Público de Pernambuco e vai ter prova aí ó, já muito próximo após o MPU, no dia 2 de dezembro de 2018. E de cara, quando eu olhei para esse edital, eu já percebi que na verdade ele é praticamente uma extensão do MPU. Me pareceu que a FCC, que é a banca organizadora, e até o órgão, parece que eles estavam ali na espreita esperando a movimentação do MPU para logo em seguida, bum, publicar o edital deles e aproveitar essa grande leva de pessoas que vão fazer o MPU e que estão bem preparadas. Se você olhar o edital é muito parecido. E nós até costumamos não colocar tantos conteúdos assim no Bitolei seguidos sobre editais, mas quando nós vimos esse edital, nós percebemos que era uma grande oportunidade para todo mundo que vai fazer o MPU. Então nós decidimos, como o edital foi publicado, acelerar esse vídeo. Inclusive, ó, eu já tenho aqui ó, disponível para você na descrição do vídeo o cronograma, o plano de estudos completo para você estudar para esse concurso. Então, ó, entra aqui na descrição do vídeo, primeiro link, você vai clicar, vai colocar seu nome, seu e-mail, bom, você vai receber lá direto no seu e-mail a planilha totalmente gratuita. Se você já é cadastrado no InfoBitolei, você faz a mesma coisa, clica aqui, põe seu nome, seu e-mail, ele vai ver que você já é cadastrado e vai aparecer um botãozinho ali para você baixar automaticamente o cronograma. Então, logo mais eu já vou diminuir meu rostinho aqui e vou colocar o passo a passo completo para você estudar para essas matérias do MP de Pernambuco, Ministério Público de Pernambuco. E, gente, ó, sério, de verdade mesmo, vem na minha aqui que você passa de ano, ó. Esse concurso do Ministério Público de Pernambuco tem muitos pontos em comum com o MPU. E se você está estudando forte, se você está se dedicando muito para esse concurso do MPU, vale muito a pena você também fazer essa prova. E há muitos pontos em comum entre esses dois editais. Ó, português é muito parecido, constitucional é muito parecido, direito administrativo tem alguns pontinhos diferentes, mas o que me chamou a atenção demais mesmo, e é uma das matérias que eu acho que vocês estavam mais preocupados no MPU, é noções de administração. Se você comparar os editais, a FCC copiou, danadinha, né? Safadinha. Ela copiou e colou esse tópico do edital do MPU. Então, se você está estudando essa matéria, se você já se adaptou ao conteúdo dessa matéria, eu tenho certeza que você vai ter uma nota legal na prova do Ministério Público de Pernambuco também. E se você está estudando aí para o MPU, claro, você vai fazer a prova do MPU também, certo? Essa sua nota, se você olhar ali disciplina por disciplina, ponto por ponto, vai te dar um mapa muito legal para você rapidamente mudar o seu planejamento, melhorar o seu planejamento ainda mais para chegar lá no MP de Pernambuco e tirar uma ótima nota. Então, ó, vale a pena essa estratégia de curto prazo para prolongar os seus estudos e fazer duas provas. Faz o MPU, depois foca totalmente na prova do Ministério Público de Pernambuco. Essa prova do Ministério Público de Pernambuco não vai ser feita pela CESP, vai ser a FCC que vai fazer essa prova e isso não tem tanta diferença assim no seu planejamento, você vai precisar apenas, depois da prova do MPU, começar a fazer mais questões da FCC para se adaptar ao sistema da FCC, certo? O concurso já tem 13 vagas abertas para técnico e o salário de técnico é de mais de R$ 3.100. E claro, sempre que tem esse salário no edital, na verdade tem alguns benefícios que não estão inclusos no edital. Então vale a pena dar uma pesquisadinha aí, porque eu tenho certeza que esse salário, na verdade, é maior. Normalmente tem vale alimentação e algumas verbas de natureza indenizatória que não estão no edital. E mesmo assim já é um salário bem razoável, eu tenho certeza que vai mudar a sua vida, porque além do salário você tem que pensar também na estabilidade, na paz de espírito que você tem depois de aprovado e tudo isso. E claro, esse daí é o salário inicial. Toda carreira em órgãos como o Ministério Público, Judiciário, sempre tem uma carreira bem legal que você vai evoluindo aí ano após ano. E esse concurso é de um órgão estadual, Ministério Público Estadual de Pernambuco, e as provas vão ser realizadas apenas em Recife. Mas mesmo se você é de longe, eu sempre reitero para vocês aqui que é importante você viajar para fazer concurso também. Eu fiz isso o tempo todo e isso dá uma urgência muito forte nos seus estudos e te puxa a estudar mais. Eu tenho certeza que isso vale a pena. E claro, se for perto de você, eu sei que muita gente do Nordeste até desistiu às vezes de fazer o MPU porque não tinha vaga para o estado. Agora é a hora de você estudar para esse concurso do Ministério Público de Pernambuco, beleza?
E como sempre, nós aqui no Bitolei lutamos para facilitar a sua vida de estudos, para facilitar a sua caminhada até a aprovação. E você sabe que a melhor forma de chegar bem rápido na sua aprovação é ter um estudo personalizado, focando nas suas facilidades, nas suas dificuldades e ter um material adequado para o seu concurso. Então, o que nós fizemos? Nós montamos um material de estudos enxuto, sem desperdício, para o Ministério Público de Pernambuco. Eu já vou falar aqui exatamente o passo a passo para você conseguir sua aprovação nesse concurso, que é um ótimo concurso mesmo, e vou, além de mostrar o perfil da prova, o mapeamento da prova, eu vou mostrar esse nosso material de estudo. E se você já quiser aproveitar esse lançamento, que é o material do Ministério Público de Pernambuco, entra aqui na descrição do vídeo, no segundo link, você vai ver lá que tem um site já certinho para você clicar e adquirir o material de estudos enxutos do Bitolei da Aprovação Ágil. Como sempre, esse é o material que nós aqui do Bitolei usaríamos para estudar para esse concurso. Beleza? Então eu já vou diminuir meu rostinho aqui, vou colocar a minha carinha aqui em cima, que agora eu já sei onde que vai ficar a minha carinha sempre. Baixe agora o plano de estudos completinho e vem comigo que eu vou mostrar o passo a passo para você conseguir sua aprovação nesse concurso. Bom, pessoal, essa daqui é a planilha do Ministério Público de Pernambuco para o cargo de técnico ministerial. Você vai perceber que a planilha é bem simples, tem, como sempre, 3 abas. Tem uma aba aqui com o ciclo de estudos que eu preparei para vocês, perfil de prova, que é algo muito importante que eu já vou mostrar para vocês, e o mapeamento da prova do Ministério Público para o cargo de técnico ministerial, que tem um salário de mais de 3 pila, que já ajuda bastante, não é verdade? Então bora lá, ó. Essa prova vai ter 20 questões de peso 1, que são as questões de conhecimentos básicos, e mais 30 questões de conhecimentos específicos com peso 3. Ou seja, essas questões aqui, ó, que estão em azul, certo? Eu deixei em azulzinho aqui, elas valem 3 vezes mais do que as perguntas, as questões de conhecimentos básicos, certo? Então, você precisa ficar atento com isso para fazer um planejamento correto. Você precisa dar mais importância para aquelas disciplinas que vão ter uma ênfase maior na sua nota, que vão te dar uma pontuação maior. E muito importante, como eu sempre digo para vocês, atenção para a redação, tá? Pratique redação. E eu vou falar mais disso lá no cronograma, que eu coloquei um dia para a gente treinar a redação, tá? Você vai fazer redação pelo menos uma vez por semana. Para fazer isso daqui, esse mapeamento, você precisa olhar a última prova do concurso. Eu olhei a última prova do concurso e extraí isso daqui, tá? Você vai perceber que se você olhar a última prova do concurso, não dá exatamente o que tem aqui, né? O número de questões que eu coloquei aqui. Mas por quê? Porque exigiam-se disciplinas diferentes naquela época. No último concurso, não teve, por exemplo, legislação do Ministério Público de Pernambuco como uma matéria de conhecimento básico, ela estava no conhecimento específico. Então, eu fiz aqui utilizei um critério de proporcionalidade para descobrir aqui mais ou menos quantas questões vai ter de cada disciplina. E ficou desse jeitinho aqui, tá? Eu vou ser mais rápido nesse vídeo e você vai olhar aqui na tela, tá? Olha no seu cronograma a quantidade que eu estimei aqui de cada disciplina, beleza? Dê uma olhada legal, ó, pode ver que a disciplina que tem mais peso, que provavelmente vai ter mais questões pela análise que eu fiz, é noções de administração, que eu disse que é igualzinho ao MPU. Então, se você está fazendo o MPU, você já vai estar uns 5, 6 passos na frente dos outros aí. E direito administrativo, que também está muito parecido com o MPU, não tem tanta diferença, beleza? E aí, analisando a última prova do Ministério Público de Pernambuco, eu extraí o perfil da prova. O que é esse perfil? Eu dou uma analisada ali em cada questão das disciplinas, principalmente as disciplinas voltadas para legislação, teoria, como administração também, e analiso ali, ó, o que é que eles exigem de verdade do candidato. O que você precisa saber para responder as questões. Normalmente, todo concurso pede muita lei seca, certo? Que é aquela lei, o texto puro da lei. E algumas disciplinas eles costumam cobrar um pouquinho de doutrina, um pouquinho de jurisprudência, dependendo do caso. Então, você precisa fazer essa análise disciplina por disciplina para montar um material adequado para a sua preparação. Isso faz muita diferença mesmo. Dá uma olhadinha lá depois no nosso Instagram para você ver como as pessoas que estudam com materiais adequados, totalmente limitados ao próximo edital, como elas evoluem mais rápido e às vezes passam na frente de pessoas que ficam anos e anos estudando só por aqueles livrões gigantes como esse aqui, e acaba lendo tudo e às vezes o edital cobra o quê? 1/3 disso? Às vezes nem isso. Então você precisa tornar o seu estudo um pouquinho mais prático e esse quadro aqui ajuda demais.
Ó, legislação do Ministério Público de Pernambuco. Você vai perceber que no nosso material aqui deu umas 200, quase 300 folhas. É um conteúdo um pouquinho grande, tá? E tudo lei seca. Direito constitucional, FCC normalmente é assim mesmo, só lei seca. Direito administrativo, aqui normalmente é isso que a gente sempre fala, eles misturam conhecimentos. Então você vai precisar estudar lei seca e doutrina. Certo? Direito civil, muita lei seca, processo civil, dá uma misturadinha aqui de conceitos com um pouquinho de doutrina, tá? Teve uma questãozinha ali que cobrou lei seca mais doutrina, por isso que você vai perceber até que a conta não bate. Você precisa estudar lei seca e mais alguns conceitos doutrinários, tá? Que estão nesses livrões gigantes, mas são conceitos pequenos, para você ter um norte legal. Direito penal da FCC, ultimamente tem sido assim, né? Eles têm pegado um pouquinho mais pesado em direito penal e processo penal, principalmente cobrando legislação e doutrina, tá? Alguns conceitos de doutrina, e administração é o mesmo perfil do MPU, só teoria, beleza? E tudo isso que eu mostrei para você aqui é muito importante para você montar o seu material de estudo, certo? Você precisa entender o que eles querem saber para você estudar exatamente isso e mandar muito bem na prova, mesmo que estudando pouco tempo para ela, certo? E foi exatamente isso que nós fizemos aqui no material de estudos, na nossa coleção do Ministério Público de Pernambuco. Por exemplo, direito penal, eu mostrei para você ali, né, de acordo com o nosso perfil de prova, que penal foram duas questões de lei seca, uma questão de doutrina, 66% lei seca, 33% doutrina. O que nós fazemos? Nós transformamos os tópicos em material de estudo com lei seca e doutrina, certo? E você pode dar uma olhada aqui, ó, eu faço algumas considerações sobre a prova, porque a prova de penal e processo penal da FCC normalmente tem pegado pesado em alguns momentos. Eu até falei isso na prova do TRF, na última foi muito pesada, e eu acredito que vale a pena você estudar, além do nosso material, muitas questões de provas anteriores da FCC e usar a engenharia reversa, que eu já vou falar um pouquinho para vocês aqui mais sobre isso quando eu falar sobre português. E fazendo muitas questões, você vai acabar entendendo muito bem o perfil da prova e vai perceber que você precisa de um pouquinho de doutrina também. E é legal você até ter, além do nosso material, uma doutrina legal de penal, de processo penal, para você tirar suas dúvidas sobre alguns conceitos, se aprofundar um pouquinho, mas o nosso material já tem uma base bem legal para essa prova. Você vai perceber aqui, ó, princípios. Princípios normalmente tem base legal, mas você encontra na doutrina. Nós pegamos uma doutrina referência e fizemos um resumo para você. Nós colocamos os principais pontos doutrinários, certo? Aplicação da lei penal. Tem a legislação e tem alguns conceitos doutrinários. Tem súmulas importantes do STF, do STJ, e nós acabamos colocando isso para você entender plenamente os conceitos. E assim por diante. Constitucional também, ó. Nós falamos aqui para você que é muita legislação. Então nós colocamos a legislação e colocamos algumas notas para você entender muito bem o significado da legislação, e isso é muito importante, certo? E assim por diante, ó, gente. Noções de direito processual penal, nós transformamos aqui cada tópico, exatamente cada tópico do edital, em um material a ser estudado. Legislação aplicada ao MPPE, você vai perceber que quando ele pede normas estaduais, leis estaduais, às vezes complica um pouquinho para você achar o conteúdo. Por exemplo, aqui de Pernambuco, a legislação, a forma que eles liberam a legislação para o cidadão é um pouco complicada, porque eles bagunçam muito a lei, os arquivos ficam gigantes, é tudo em PDF, tudo riscado, sabe? Eles põem o texto taxado em vez de colocar o texto compilado, mas aqui nós já extraímos tudo certinho para vocês. Você vai perceber que fica muito mais fácil estudar quando você vê uma legislação limpa assim, sem aquele texto taxado que acaba atrapalhando o seu rendimento nos estudos. Comigo, pelo menos, sempre foi assim. E aqui, ó, direito civil e assim por diante. Todas as disciplinas específicas, mais noções mais a legislação aplicada ao Ministério Público de Pernambuco, está tudo aqui mastigadinho, prontinho para você estudar e mandar muito bem nessa prova. Beleza? Ó, noções de administração, que é uma matéria que está idêntica ao MPU, o perfil de prova é muito parecido, então vale a pena você aproveitar os seus esforços lá no MPU, beleza? E beleza, você já entendeu aqui, né, quais as disciplinas são mais importantes para você estudar. E também já entendeu que você precisa ter um material adequado para o seu estudo, certo? E a melhor forma de você conseguir isso facilmente é com os nossos materiais de estudos aqui.
A gente sempre ensinou a fazer o material, mas não tínhamos como disponibilizar esse material para vocês. Nós fizemos um trabalho e conseguimos disponibilizar. Só que o nosso maior propósito aqui é que, independentemente das suas condições, que você tenha acesso a um material legal de estudo, que você consiga a sua aprovação, independente do seu histórico escolar, das suas condições de grana, que eu sei que é muito difícil, concurseiro normalmente é quebrado, já fui muito quebrado também, graças a Deus consegui passar no concurso. E se você não tem condição de comprar esse nosso material, que é o mais barato que você vai encontrar com qualidade, dá uma olhadinha que eu vou deixar um vídeo passando aqui em cima, que nele eu ensino passo a passo como que você pode criar um material nesse mesmo perfil, tá? Eu mostro passo a passo como que você vai encontrar legislação, como que você vai encontrar súmula, como que você vai transformar cada tópico em um material a ser estudado. Não é algo tão simples, pode dar um trabalho grande, né? Eu recomendo que, se você quiser mesmo rapidamente direcionar seus estudos e estudar forte para esse concurso, que você compre o nosso material. Mas se você não tiver condição nenhuma, dá uma olhadinha nesse vídeo que vai ajudar você, beleza? E essa é a planilha, que é o ciclo de estudos que eu proponho que vocês estudem, certo? É claro que aqui eu estou propondo um planejamento para uma pessoa que precisa evoluir em todas as matérias de forma igual. Quem está começando a estudar agora precisa focar seus esforços em todas as disciplinas, correto? Então, esse daqui é o cronograma padrão que eu recomendo que você siga. Caso você já tenha feito a prova do MPU e vai começar a estudar agora para o Ministério Público de Pernambuco, dá uma analisada boa na sua prova, veja qual disciplina que você foi muito bem, qual disciplina que você dominou, qual disciplina que você teve dificuldade, qual disciplina do Ministério Público aqui que você não conhece, e dê prioridade para esses pontos que você pode evoluir mais. Se você mandou muito bem em noções de administração, por exemplo, que é uma matéria idêntica ao do MPU, eu recomendo que você, por exemplo, diminua um pouquinho aqui a sua carga horária de administração para 2 horas. Você pode colocar 2 horas e aí você pode colocar mais uma disciplina aqui nesse dia, certo? Você pode colocar aqui uma disciplina que você não tenha contato, por exemplo, processo civil. Você nunca teve contato com processo civil, você pode colocar aqui mais 2 horas de processo civil no mesmo dia de administração. Então aqui você já vai priorizar aquele seu ponto fraco, aquilo que você pode evoluir mais. Beleza? Mas se você está começando agora, eu recomendo que você faça da forma que eu proponho aqui. Esse cronograma, pelo menos no primeiro ciclo, tá? Eu vou fazer aqui, ó, um ciclo, propor para vocês um ciclo de 4 semanas. Isso significa que você vai estudar esse cronograma semanal aqui, certo? De segunda a domingo, por 4 semanas. Você vai estudar aqui, vai fazer, ó, X, completou tudo certinho, você vai chegar aqui na 4ª semana, você vai fazer um simulado, tá? Você vai estudar 4 semanas com esse cronograma e no final você vai fazer um simulado para você identificar suas fraquezas, suas dificuldades e fazer exatamente esse exercício que eu mostrei aqui, que eu mexi aqui em administração, para você adaptar, personalizar esse seu cronograma e evoluir mais. Beleza? Ó, eu não vou explicar muito em detalhes aqui, eu fiz uma proporcionalidade com o tempo que você teria disponível para estudar todos os dias, de acordo com os pesos das disciplinas. Você vai perceber que em alguns dias aqui eu misturei 2 disciplinas de direito, por exemplo, e se você olhar aqui, elas têm o mesmo peso, certo? Nesse caso, direito civil e processo civil têm o mesmo peso. Só que eu coloquei inicialmente aqui uma carga horária menor em direito civil, porque se você olhar o nosso material de estudo, você vai perceber que civil e processo civil tem um número de páginas muito diferente. Ó, o conteúdo de direito civil é muito menor, ele só tem 46 páginas, mas o conteúdo de direito processual civil ele tem 150 páginas. Então, é claro que você vai demorar um pouco mais de tempo para absorver o conteúdo de processo civil. Então, você pode usar esses critérios de proporcionalidade. Você usa uma proporção legal para você estudar e, claro, você vai personalizar seus estudos aqui de acordo com as suas dificuldades. Você pode ficar à vontade aqui depois para mexer nesse cronograma se você entender que isso é adequado. Se você ficar na dúvida, segue o cronograma à risca, beleza? Você vai perceber que eu coloquei aqui, ó, de segunda a sábado, tudo fechadinho para você estudar. E domingo eu coloquei aqui um espaço vazio para você revisar suas dificuldades. Tá com alguma dificuldade em alguma disciplina que você sentiu que, em português, por exemplo, o seu rendimento está baixo, que você pode melhorar, que você pode fazer de uma forma diferente, talvez colocar mais questões para estudar português? Ótimo, coloque para estudar português aqui 2 horas, por exemplo, no domingo.
beleza? E no domingo também você vai fazer redação, tá? Não deixe de fazer redação, porque não adianta nada você ter uma nota gigantesca na prova e bombar na redação e ser eliminado, tá? E você sempre, muitas pessoas ficam perguntando pra gente, tá, eu tô vendo aqui, ó, você tem material para tudo isso daqui, né, ó, de terça a sábado, mas e essas disciplinas, como que eu vou estudar? Não tem segredo para estudar a disciplina básica. Nós não temos material de estudo, material de apoio para a disciplina básica, porque nós recomendamos que você estude exatamente dessa forma que eu vou deixar aqui, usando a engenharia reversa. O nome é feio, mas o bicho é bonitinho, é fácil de fazer, tá? Você não vai ter dificuldade se você estudar dessa forma que eu estou mostrando aqui, com questões de provas anteriores e descobrindo ali o pano de fundo e pesquisando sobre esse pano de fundo. Aos poucos você vai entender o perfil da prova, você vai evoluir muito mais estudando dessa forma que eu deixei nesse vídeo do que pelo método tradicional, se cansando muito fazendo só teoria para depois de não sei quanto tempo fazer questões. Isso daí vai te atrapalhar, eu recomendo, é muito mais prático que você estude disciplinas básicas como português, raciocínio lógico matemático e informática dessa forma aqui. E ainda para informática eu dou uma dica muito legal para vocês, que é você dar uma olhadinha lá nos programas que são exigidos no conteúdo programático de informática e instale no seu computador. Tá? E comece a mexer diariamente. Todo mundo precisa mexer no computador ultimamente, certo? Hoje em dia todo mundo mexe no computador. O que você vai fazer? Você vai começar a criar o hábito de mexer naqueles programas que vão cair na sua prova. Dá um jeito aí de trocar os programas da sua máquina e comece a fazer tudo que você faz no seu dia a dia nesses programas que eles pedem. E claro, faça muitas questões de provas anteriores usando a engenharia reversa em raciocínio lógico, informática e língua portuguesa. Beleza? Eu tenho certeza que usando essa estratégia para essas disciplinas básicas, mais o nosso material de estudo, que eu já mostrei para você aqui, e adaptando esse cronograma, se esforçando bastante para melhorar a cada ciclo aqui você tem que melhorar, você precisa dar seus pulos para melhorar, você precisa entender que só você pode melhorar sua nota, e esse cronograma vai ajudar você, tá? E uma coisa muito importante aqui, ó, quando a prova já está marcada, por exemplo, aqui nós temos pouco tempo para a prova já é em dezembro, eu sempre recomendo que você aperte ao máximo esses ciclos de estudos. Você vai perceber aqui que eu coloquei um ciclo de 4 ou 2 semanas. Se você estiver num ritmo acelerado de estudo, eu recomendo que você, ao invés de fazer esse ciclo aqui em 4 semanas, ou seja, que você vai estudar essas 4 semanas para só depois fazer o simulado, eu recomendo que você reduza esse ciclo de estudos e faça um simulado a cada 2 semanas. 2 semanas já é um tempo razoável para você perceber suas dificuldades, os pontos que você precisa melhorar, e eu tenho certeza que se você encurtar esse ciclo aqui, mesmo que você não esgote o conteúdo a ser estudado, tá? Eu sei que vai ser difícil esgotar esse conteúdo aqui se você está começando em 2 semanas, mas mesmo que você não esgote o conteúdo nessas 2 semanas, você pode sim fazer a redação aqui, nesse dia também fazer um simulado e descobrir aqueles pontos que você acha que você pode melhorar, que você precisa às vezes modificar a sua forma de estudar, e já nessa próxima semana aqui, na 3ª semana, já adaptar esse cronograma e começar a estudar de uma forma um pouquinho diferente, procurando se mexer, sair da sua zona de conforto e melhorar bastante. Como você pode ver por tudo isso que eu mostrei para você, se você está estudando para o MPU, fazer essa prova do Ministério Público de Pernambuco também é uma ótima oportunidade. Eu, pessoalmente, não perderia essa oportunidade. Mesmo estudando pouco tempo, focado apenas nessa prova do Ministério Público de Pernambuco, se você está estudando para o MPU, você vai ter chances reais de aprovação, beleza? E se você não está estudando para a prova do MPU e é do Nordeste ou está disposto a mudar para Recife, quem não quer mudar para Recife? Eu já fui lá fazer prova, a cidade é muito louca e, claro, tem o estado inteiro de Pernambuco também, é um órgão estadual, tem muita cidade boa por lá e o salário é ótimo, certo? E você pode continuar estudando ainda para outros concursos de perfis parecidos. Vale a pena, viajar para fazer prova é sempre ótimo, é um dos estímulos que me fez ser aprovado em vários concursos. Se não fosse isso, talvez eu não tivesse uma motivação tão forte para estudar, e eu recomendo que você faça essa prova sim, beleza? E esse material de estudo,
Todo esse passo a passo que eu mostrei para você aqui vai ajudar demais você a ter chances de aprovação, mesmo gastando pouco e mesmo com pouco tempo de preparação. Se você viu esse vídeo até aqui, ó, e não deixou seu gostei, mancada sua, dá o seu gostei aqui, ajuda demais a gente. Coloque aqui, ó, nos comentários suas dúvidas, se você vai fazer essa prova, quais os próximos vídeos que você quer que a gente faça e, claro, siga-nos no Instagram. Tá? Quem nos segue no Instagram já teve acesso a esse material aqui do Ministério Público de Pernambuco em pré-venda, porque lá a gente consegue colocar conteúdo todo dia. Então vale a pena você seguir a gente no Instagram. Compartilhe esse vídeo com seus amigos que querem fazer esse concurso ou que estão pensando em fazer esse concurso. Passe essa mensagem para frente, que é possível ser aprovado gastando pouco, com pouco tempo, se você tiver uma estratégia correta. E um abraço para você e até o próximo vídeo. Tchau!